Olá, eu sou o professor Felipe e nós vamos estudar hoje mínimo múltiplo comum. E nós estamos na aula de teoria, parte 1. E para estudar esse assunto, nós vamos cumprir um roteiro. A teoria parte 1, que é essa aula que a gente está tendo, será composta do primeiro tópico, o conjunto dos números naturais, que tem o símbolo n. Os divisores de um número natural, é o tópico 2. Porém, essa teoria está dividida em 3 partes. Então, a parte 2, o próximo vídeo dessa aula, tratará dos números primos e do método da decomposição em fatores primos. E para encerrar esse assunto, a teoria parte 3, como obter o MMC. O conjunto dos números naturais. O que é? É o conjunto composto pelos números 0, 1, 2, 3, 4, aqueles números que a gente aprende quando é criança, bem pequenininha, né? São os números mais intuitivos, aqueles que vêm à nossa mente de forma mais natural. Por isso que se chamam conjunto dos números naturais. Por isso que esses números são os naturais. Os naturais não nulos, que são os números que nós vamos trabalhar no MMC, são aqueles naturais excluindo-se o zero. E a representação desse conjunto numérico é o n dos naturais, asterisco, simbolizando que o número zero foi retirado do conjunto dos números naturais. Esse pontinho, pontinho, os 3 pontinhos, a reticências, indica que esses conjuntos são infinitos. Divisores de um número natural. O divisor de um número natural é aquele que divide exatamente o número natural dado. O que significa dividir exatamente? Significa que essa divisão ocorre com resto zero. Ou seja, você faz a divisão e não sobra resto. Então, quando isso acontece, esse número que está dividindo o outro chama-se divisor do número, quando não sobra resto na divisão. Então, dentro do assunto divisor de número natural, vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Descreva os divisores do número 8. De agora por diante, vamos chamar o conjunto dos divisores de um número de D. Então, chamando de D o conjunto dos divisores de um número, os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Intuitivamente, você pode obter esses números, né? Eu sei que o 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e pelo próprio 8. Existe também uma técnica para se obter os divisores de um número. Não vou tratar dessa técnica nesses vídeos, porque o objetivo é o MMC. A gente está vendo assuntos que dão suporte para o MMC, então não vou detalhar como obter esses números. O importante é você saber por quê. Por que que o 1, 2 e o 4 são os divisores do 8? Bom, vamos fazer alguns cálculos aqui para a gente poder observar os motivos pelos quais esses números são divisores do número 8. Se a gente fizer a conta, 8 dividido por 2
o quociente será 4 e o resto será 0. Por quê? 8 menos 8, 0. Ou seja, 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Então, o quociente dessa divisão deu 4. A resposta dessa divisão deu 4. O quociente é a forma como a gente chama o resultado de uma divisão. Porém, o resto deu 0. Como o resto deu 0, eu posso afirmar com certeza que o número 2 é um divisor do número 8. Se eu fizer mais uma conta, ou seja, se eu dividir o 8 por 4, eu vou perceber que o 4 também é divisor do 8. Vamos lá. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Então, o quociente deu 2. Para determinar se é divisor, eu não fico preocupado com o quociente. Eu observo o resto. Então, como o resto dessa divisão deu 0, então o 4 é um divisor do 8. Da mesma forma, se eu dividir 8 por 8, 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. 8 menos 8, 0. O resto deu 0. Então, o 8 é um divisor do 8. Aliás, todos os números são divisíveis por eles mesmos e também divisíveis pela unidade, ou seja, pelo número 1. Então, 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 1, 8. 8 menos 8, resto 0. Então, essas contas estão confirmando o motivo pelo qual esse conjunto aqui, de fato, é o conjunto dos divisores do número 8. Porque o resto da divisão por esses números é 0. Ok? Como o resto da divisão é 0, eu posso garantir que esse é o conjunto dos divisores de 8. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2. Responda. Os números 7 e 5 são divisores de 10? Os números 7 e 5 são divisores de 10? Vamos ver. O número 7 não é um divisor de 10. Por que ele não é um divisor de 10? Vamos lá. Vamos fazer uma conta. Vamos dividir 10 por 7
e vamos observar o resto. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. 7 menos 10, 3. Então, como o resto dessa divisão deu 3, eu posso afirmar que o número 7 não é um divisor do número 10, porque o resto da divisão dez dividido por 7 é 3. Certo? Certo. Agora, o número 5, ele é um divisor do 10. Por quê? Bom, se nós também fizermos a conta 10 dividido por 5, quanto dá isso aqui? Dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, resto 0. Então, olha só. Como o resto foi 0, eu posso afirmar que o 5 é divisor do 10. Porque o resto da divisão dez por 5 é 0. Ok? Agora nós vamos estudar os números primos. O que é um número primo? Bom, número primo é todo número natural maior que 1 que possui apenas 2 divisores naturais. O próprio número 1 e ele mesmo. Então, todas as vezes que você tem um número que é divisível apenas por ele mesmo e pelo número 1, eu chamo esse número de número primo. Então, abaixo a gente vai ver o conjunto P, que contém apenas números primos. Olha lá, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim sucessivamente, ou seja, esse conjunto ele é infinito, o conjunto dos números primos é infinito. E é interessante observar que o único número par primo é o número 2. Isso é uma observação importante. E também, se você for observar, todos esses números são divisíveis apenas pelo número 1 e por eles mesmos. Então, o único número que divide o 11 além do número 1 é o próprio 11. O único número que divide o número 17 além do número 1 é o próprio 17. Então, esses são alguns dos números primos conhecidos. Vamos fazer o exemplo 3. O número 2 é primo. Por que o número 2 é primo? Porque se eu relacionar os seus divisores, eu tenho aqui os divisores do número 2, que são 1 e 2. O número 3 é primo. Por quê?
porque a quantidade de divisores deles é 2, ou seja, só tenho dois números, o 1 e o 3. Agora, o número 4 não é primo. Por quê? Quais são os divisores do 4? O número 1, o número 2 e o próprio número 4. Então, olha aqui. No caso do 4, além do próprio 4 e do número 1, apareceu o número 2. Que é a diferença entre o 2 e o 3. Da mesma forma, o 10 não é primo. Por quê? Quais são os divisores do 10? O número 1, o número 2, o número 5 e o número 10, o próprio 10. Nossa, esqueci por que esses são os divisores do 10. Vamos fazer uma continha aqui rápida. Por exemplo, se eu dividir 10 por 2, o quociente dá 5 e o resto dá 0. Então, eu posso afirmar, o 2 é um divisor de 10. Então, como aparecem o 5 e o 2 nos divisores do 10, eu posso afirmar que o 10 não é primo. Agora vamos ver o que significa números primos entre si. Dois ou mais números são chamados primos entre si quando o seu único divisor comum for o número 1. Ou seja, eu observo os divisores daqueles números, que podem ser 2, 3 ou 4 números diferentes, eu observo os divisores dele e o único número que se repete nesses conjuntos é o número 1. Quando isso acontece, eu digo que eles são primos entre si. Vamos ver isso um pouquinho melhor usando exemplos. Exemplo 4. O 3 e o 5 são primos entre si. Por que eles são primos entre si? Porque ao observarmos seus divisores, percebemos que o único número comum é o 1 nesse conjunto. Aliás, nesses conjuntos, né? Então vamos rever os divisores do 3. Apenas o 1 e o 3, porque o 3 é um número primo. Os divisores do 5. Número 1 e o número 5. Observe que o único número que se repete nesses dois conjuntos é o número 1. Então, por esse motivo, eu posso afirmar que o 3 e o 5 são primos entre si. E agora a gente vai chamar de DC os divisores comuns. Nesse caso, um conjunto unitário, o único divisor comum entre 3 e 5 é o número 1. Ainda relativo a números primos entre si, vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 5. Os números 4 e 9 são primos entre si, apesar de não serem números primos. O 4 não é primo, o 9 não é primo, mas entre eles, observando os divisores do 4 e observando os divisores do 9, nós percebemos que eles são primos entre si. Vamos verificar isso aí. Quais são os divisores do 4? Os números 1, 2 e o 4. Quais são os divisores do 9? 1, 3 e 9.
Se você for observar, os únicos números, aliás, o único número que se repete é o número 1. Então, por isso, eu posso afirmar que esses números são primos entre si e o único divisor comum é o número 1. Ainda dentro do assunto números primos entre si, vamos verificar no exemplo 6 que o 8 e o 10 não são primos entre si. Por quê? Vamos observar os divisores do 8. 1, 2, 4 e o próprio 8. Quais são os divisores do 10? 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Agora, por que eles não são primos entre si? Porque além de aparecer o número 1, que tem que aparecer em todo o conjunto de divisores, aparece também o número 2. Logicamente, porque o 8 e o 10 são pares. Todo número par é divisível por 2. Então, o conjunto de divisores comum tem dois elementos, o número 1 e o número 2. Por isso que eu posso afirmar que o 8 e o 10 não são primos entre si. Estamos encerrando essa aula. Então, vamos às considerações finais. Por favor, deixe os seus comentários, deixe o seu joinha, inscreva-se no meu canal e até a próxima aula. Tchau, tchau.